Vamos então fazer a divisão no segmento reto em partes iguais. Vamos... Já começaram para aí a aparecer uns vídeos depois de eu publicar o meu. Também a dividir. Sim. Vamos fazer isto mais ou menos centrado por aqui, no costume. Já sabemos que o centro é o 5,5. Vamos puxar aqui um bocadinho atrás. Vamos pôr aqui o A. Aumentar isto um bocadinho para ser mais fácil para se ver. Um bocadinho antes, aqui. Um ponto. Podemos começar com... aqui, um ponto. Pode ser um 0,7 e o B não é um ponto. Pode estar aqui à direita deste, então fica igual ao X do A. Mais 10, vírgula, igual ao Y do A. Esqueci-me de desligar aqui a grelha, não precisamos da grelha. Já sabemos para que é isto, é sempre o mesmo. Se eu quiser mudar isto um bocadinho aqui mais para baixo, isto depois no fim, quando estamos a fazer vídeo, quando estamos a fazer preparação, às vezes precisamos subir, descer, descobrir onde é que está mesmo a meio. E com esta técnica ficamos com ela a meio. Podemos depois mudar sem estar preocupados quanto espaço é que vai ocupar, se vai muito para a direita, se vai muito para a esquerda. Começamos a fazer uma linha que liga os dois. Não sei se preciso da linha. Posso pôr. Vamos fazer L. Começar como agora escrevo, que é LAB. Para não me esquecer que é LAB. É a linha que liga o A ao B. Depois vamos agora fazer uma linha um bocadinho para baixo. Vamos marcar para aqui um ponto. Um ponto. Vamos chamar X. Tem que ser qualquer coisa assim. Talvez um bocadinho à direita do B. Um ponto para depois ligar ali ao A. Qualquer coisa um bocadinho à direita do B. Um bocadinho mais para baixo. X do B. Sei lá, pode ser mais 2. Y do B. Se calhar menos 5. Depois vemos isto. Está muito apertadinho. Menos 10. Já vi que isto devíamos ter tido o boneco de baixo mais para cima. Em vez de 5, temos que pôr aqui um 10 no A para isto ficar mais ou menos centrado. Vamos ligar daqui ao X. L a X. Linha liga igual ao X. Pronto, pode ser. Agora
Vamos começar por marcar bocadinhos. Vamos ter que... Vamos ter que começar por marcar bocadinhos. Às vezes, eu não sei qual é o ângulo. Às vezes, eu quase nunca sei qual é o ângulo, então a gente tem que fazer a olho. Mas nós sabemos, para a trigonometria inversa, sabemos fazer aqui o ângulo. Descobrir quanto é que é o ângulo X. O problema do ângulo relativamente ao A e à linha AB e à linha AX, muitas vezes é que ele, quando marca o ângulo baseado em A, ele não quer saber o resto da reta. Ele só quer saber como se estivesse tudo centrado no A. E para sabermos um ângulo precisamos de 2. Então agora muitas vezes o que eu faço é o arco tangente. Para saber o ângulo, faço sempre o arco tangente. Aqui é a tan, se não me engano. A tan. Para descobrir qual é o ângulo disto, faço o arco tangente de... acho que é a tan, não lembro como é que é isto aqui. Faço o arco tangente da diferença dos y a dividir pela diferença do x. Como é que eu faço isto? Para saber o ângulo, faço o x, o y do A. Deixa eu ver aqui o... Para saber o ângulo, o y do A. O y do x. Isto vamos, o declive, vamos saber o y do... O y do x. Isto é a fórmula geral que está para todos. Y do x menos o y do A. Estou enganado, é estas. Sobre o x do... O x do x, isto por acaso espero que não dê disparado. Menos o x do A. Pronto. Isto é para quê? Para saber qual é o ângulo certo daquela reta ali. E então esperemos que ele não esteja a fazer isto no segundo quadrante. Tenho que ir ver. O arco tangente, chamar ângulo. Isto tenho que estudar melhor isto. Isto é bom para a fórmula geral, para a gente saber o ângulo. Para saber o ângulo, porque... Deixa lá ver onde é que isto marca. Portanto, nós vamos começar por fazer arcos. Portanto, vamos fazer arco 1. Arco 1 será um arco de centro em A. Pode ser A. Um arco de centro em A. De dimensão 2. E agora, teoricamente, se estivesse bem, a gente fazia ângulo e esta função dá-nos-ia o ângulo certo. Está certo, está ali. Certo? Ele sabe exatamente o sítio onde está a fazer o ângulo e depois fez 10 para a frente. Portanto, se eu chegar ao ângulo e tirar 5, se eu tirar 5
e depois marcar 10, se vir, ele está exatamente centrado no sítio certo. Certo? Porque nós usamos a forma de trigonométrica de descobrir o ângulo, o declive, sabendo o declive da reta, fazemos o tangente menos 1, que é o mais correto, é o arco tangente, e descobrimos exatamente qual o ângulo. Se nós tiramos 5 graus e depois marcamos 10, ele vai fazer um arco perfeito de 5 para trás, 5 para a frente. Quer dizer que se eu tirar aqui 10 e marcar... O que é que ele fez? Não sei. Como é que está o cursor? Está aqui. Se eu tirar aqui 10 e marcar 20, ele está a fazer centradinho ali no sítio que nós queremos, está a marcar 5 para trás, 5 para a frente. Portanto, nós fazemos a habilidade do ângulo que quisermos. Só que assim deixamos de ter que andar à procura. Qual é o ângulo certo? Esta fórmula que está aqui serve para qualquer um, para a gente descobrir o ângulo certo e não ter que andar à pesca qual será o ângulo certo para fazermos a nossa construção. Se ele não sei, se ele alguma vez estiver a fazer isto do lado errado, em vez de estar a marcar para este lado, estar a marcar para aquele, nós aqui em vez do ângulo, somamos-lhe ou subtraímos-lhe o ângulo que queremos. Para ele passar para o nosso quadrante certo. Portanto, temos o arco 1. Vamos fazer isto já bem para dar para todos. Arco 1, vamos começar, usamos a AB, vamos chamar C. C será o ponto de interseção. Interseção entre a linha AX e o que acabamos de fazer, que é o arco 1. E lá está o C. Certo? Vamos tirar daqui estes nomes, que isto não interessa. Isto vai ficar agora perfeito. Se quisermos isto, esticar mais a reta, menos a reta, também este 2 que colocamos aqui, que é a dimensão que nós queremos, nós, em vez de chamar 2, podemos chamar simplesmente constante. Só temos que ver uma vez, não há problema. Chegamos aqui à constante, chamamos de constante, neste caso vamos chamar 2, que é exatamente o mesmo que estava. Mas o que isto faz é que se eu quiser chegar aqui e mudar depois as distâncias de todos, para espalhar ou apertar mais, ele vai conseguir fazer. Portanto, fiz aqui se quiser dividir isto no número de patos que eu quiser, vamos agora fazer. Copiar, colar. Vou dar aqui uns enters, que ele ser confuso. Portanto, vamos colocar um aqui e outro aqui e um destes aqui e outro aqui. E agora este foi C, este vai ser D, E, F. Depois este foi centrado em A, este vai ser agora centrado no anterior, que foi o C. Este foi centrado em A, este vai ser no anterior, que foi D. Este vai ser no anterior, que foi E. E se vir, ficou tudo certinho. O A já não chama um arco C1. Já podemos meter o mesmo nome para todos, porque ele não vamos precisar dos alos ou não, mas podemos por isto ficar bonito. Arco 2.
3 e 4. Como não tive... E o ângulo está certo em todos. E agora não sei o que é que aconteceu. Uns desapareceram. 1, 3. O que é que aconteceu? Vou lá gravar isto com o dia 2. Hoje é 28/6. Pensámos nós que as aulas, os exames vão ser só dia 15 ainda. Matemática é dia 15. Hã? Matemática, dia 15. Sim. Vou falar 12º, claro. Sim, mas como ideia do terceiro ciclo. Piada que a segunda fase vai ser em setembro, mas o ministro anda a tentar que a gente não, que os professores continuem, comecem as aulas também em setembro. Isto deve encher. Vai ser bonito. Vai ser bonito. Exames e início do Eu acho que ano. ele não está bem. Ainda por cima, e ainda estamos ainda falta a época especial, os recursos, faltam essas coisas todas ainda. Pronto, começa ele a dar erro. Deu erro, não quer saber, vou meter isto como estava. Qualquer razão ele gostou disto tudo com o mesmo nome, então fica tudo com o mesmo nome. Se calhar ele não gosta de coisas. Ou ele considera diferentes. Ele não gosta de coisas, como é igual, ele gosta de coisas. Assim fez bem. Pronto, não quer saber, então fica assim. Nojento. Ele assim ficou perfeito, então fica assim. Pronto. Está espetacular. Não se complica, o que é simples. É? Não se complica, o que é simples. Isto devia ter, cada um devia ter o seu nome, não é? Não percebo Mas bem. ele não percebe. Porque até estamos a fazer em centros diferentes, mas se calhar ele, como está a considerar exatamente o mesmo ângulo, não sei, ele quer fazer sempre do mesmo sítio. Aí eu já não estou para me chatear. E se ele diz que é assim, é assim. Quer saber? Aqui mais um. Pronto. Portanto, a ABCD é. Aqui vai ser o F, G, H. E aqui vai ser o ABCDF, G, H, I. Tá, e agora vamos esconder isto tudo. Encaixatizes, o programa. Certo? Sim, sim. Totalmente bem dividido. Para que é que serve a constante? Imaginemos que não tínhamos espaço, em vez de 2, podíamos ter feito 1.5. Como está tudo baseado neste, ele muda tudo sem termos que estar a mudar cada instrução para 1.5. Está certo? Sim. Imagine que isto era muito espaço, isto faz com que 2.5 está fora, 2.4 ainda está, já ainda não, 3, 2,
1. Pode ser. Ficar já quase no máximo. Eu não gosto muito do X à amostra. O X para mim, não, eu no meu não fiz o X à amostra. O X não aparece para mim. É como se fizesse uma reta. Escondido. Uma reta sem fim. Que é começar ali, então, em vez de mandá-lo fazer uma reta assim, fiz aqui a linha, em vez de fazer a linha, em vez de definir um ponto e ligá-lo, fiz foi assim, peguei no ponto, na coordenada do X, coloquei onde está X, coloquei que ele vai ligar a linha àquela coordenada, apaguei isto e assim já não aparece. Pois é, precisava do X. Ou como está desenhado, precisa do X. Para este caso preciso. Porque fiz baseado em X. Ai, Jesus. Mas a linha aqui ainda podia pôr verbo X e um constante. E já aumentava. Não dá para fazer isso. Não, o problema não é Não. isso. Eu só não gosto é que apareça só X, mano. Não, o X posso meter o que quiser. O X, se eu quiser, chego aqui, em vez de dizer mais 2, ponho mais 5. É para aí. Como a gente fez baseado umas nas outras, a gente aqui, vamos aqui, se quiser, agora baixamos aqui. Como fizemos o exercício de ângulo, ele vai acompanhar, está a ver? Não, como não andámos a dizer um ângulo certo, isto parece mais complicado, mas quando fazemos baseado em matemática, o ângulo que ele está aqui, noutros exercícios nós andamos à procura do ângulo. Fazendo com o arco tangente à procura do ângulo certo, está a ver que ele continua a fazer o ângulo certo, puxa 10 atrás, faz 10 à frente e ele está sempre no sítio certo. Isto serve para quem o faz. Por exemplo, se estiver a mostrar isto aos miúdos, vê a distância está acompanhando a mesma. Eu posso pôr aqui 2.5, tenho um espaço maior entre eles e agora é começar a fazer paralelas que vão ficar muito feias. Portanto, temos que fazer, tínhamos que começar sempre pelas paralelas. O que nós queremos são paralelas espera, que ainda não quer paralela, ainda não defini a primeira. Tenho que definir a linha, para começar tenho que definir a linha, podemos chamar a base, a guia mais correto. A linha que liga ao B ou I. Nossa guia, agora temos que fazer paralelas a esta. Paralela à guia, passando por H. E vamos ter que lhe dar um bocadinho de alimento. Este é o alimento base, é o 10. Já sabemos que ele faz centrado no 10. Portanto, significa que isto está a faltar muito. 20. 25. Enganei-me por 250. 25. 22. 21. 22. A partir daqui são todas a mesma coisa. Paralela. Baseado em trigonometria, também podemos fazer aqui uns truques para descobrir o ponto médio. Tínhamos que saber o ângulo, marcar para cima. Isto dava trabalho.
porque o problema é nós sabermos este ângulo aqui. Então, para sabermos este ângulo aqui, tínhamos que usar alguma matemática jeitosa, porque tínhamos que saber este, e depois fazer o cosseno inverso da norma entre eles, e não é uma coisa assim muito fácil. Portanto, tínhamos que fazer o ponto médio. O ponto médio é a mesma coisa. A gente agora vai fazer aqui em ponto de interseção, dentro das paralelas. Só que não precisamos dos pontos de interseção. Nós, na realidade, vamos precisar... Qual é o ponto de interseção que precisamos? É só o da fração que quisermos, porque isto, na realidade, é como na realidade. Nós marcamos a paralela agora aqui. Vamos fazer as paralelas todas. Portanto, temos G, depois temos F, E, D, C, e está feito. Depois, baseado no que queremos, isto pode ser 22, isto pode ser, sei lá, 20, chega, não? 20, 18. Isto depois podemos ir ajustando. 15. Está a descer de 4 em 4, 16, não? 4 em 4 era 14, não, 16, 14. Não sei, não parece meter. 15, 12, 9, 6, menos mal. E depois, conforme a fração que queríamos, está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bocados. Escolhíamos este para 1 sétimo, 2 sétimos, 3 sétimos, 4 sétimos, 5 sétimos, 6 sétimos, 7 sétimos. Está certo? Sim, sim. Era só fazer a interseção. Se quiséssemos este, na realidade, o que se faz é, na realidade, quando for preciso só a fração, faz só a paralela que queremos e só a interseção que queremos. Portanto, o que nós vamos fazer na realidade não se faz isto tudo. O que fazíamos aqui agora era HI, vamos para o J seria o ponto de interseção entre... Não chamei nomes às paralelas, portanto não posso conseguir fazer isto. Depois tenho que fazer P1. Tenho que chamar nomes às paralelas, senão... Então depois não consigo mandá-lo fazer interseções. Portanto, as paralelas vão ter que ter nomes. As paralelas vão ter que ter nomes. Portanto, esta 2, 3, a 4, a 5, a 6. Agora vai ser a interseção entre a P1 e o L.
AB. Pronto, lá está o J. E agora fazer o mesmo para as outras todas. Onde íamos nós. K, L, M, N, O. Já está tudo o mesmo, que ainda não mudamos aqui as retas. Temos aqui P1, P2, P3, P4, P5 e P6. E depois conforme o que queríamos. Conforme o que queríamos, tínhamos ali os pontos todos. Enganei-me, escondi o ponto, não é o ponto que eu quero, é a reta. Pronto. Tínhamos ali os pontos todos que queríamos, dividindo o segmento de reta entre A e B. Era escolher qual é, conforme a pergunta, qual é que queríamos. Fazer o ângulo entre duas retas. Depois tenho que fazer isso. Fazer aqui um programazinho para calcular o ângulo entre duas retas. Para isto. Outro gostava de ver as alturas, não é? Sim, aquilo que o Ronaldo está na abertura da vossa informação. Vossa formação. Era as alturas que queria, não é? Sim, como medir a altura de um triângulo obtusante. Começar com o novo. Vamos fazer aqui isto na linha com o A. O A aqui um bocadinho para a esquerda. Aqui um bocadinho para a esquerda, pode ser menos 5, 5. Depois o B um bocadinho à direita dele.
Este pode ficar à mesma altura, então fica com o mesmo X do A. Um bocadinho mais para a direita. E mesmo Y do B. O Y do A disparado. Mesmo Y do A. E fica aqui um bocadinho mais para a direita. E o C podemos pôr aqui um bocadinho na diagonal, que é para fazer um triângulo dos ângulos. Pode ser igual ao do B. Que é do B. Por exemplo, mais 6. Vai ser o mesmo Y do B. Somarmos a mesma quantia ajuda em que sabemos os ângulos. Estou-me a pedir explicações. Agora, já falo depois. Portanto, o problema aqui é sempre o... esqueci-me de fazer um triângulo. Linha L AB. Isto infelizmente devia dar para copiar blocos, porque há coisas que a gente está sempre a fazer a mesma coisa. Isso linha por linha. Isto não dá. Eu já tentei uma data de vezes a ver se dá para meter em parágrafos, se dá para meter tudo na mesma linha, porque linhas de triângulos estou sempre a fazer a mesma coisa. LAB, agora vou fazer o LBC. Fazer o LBC, BC. E agora vou fazer o LCA. Linha. Liga ao C. Olá. Até que enfim. E agora? Vamos fazer o quê? Temos que fazer uma paralela onde temos que fazer aqui um seguimento aqui de B. Portanto, vamos ter que fazer uma linha qualquer. Uma linha qualquer. Que vou ter que lhe chamar um nome. Portanto, sei lá. Extra 1. Um bocadinho extra aqui. Extra 1. Um bocadinho aqui para lá direito. Vai ser uma linha que começa em B. Não podemos voltar a fazer a linha. É uma linha que começa em B. E vai para a direita de B. Vai para a direita de B significa que a coordenada que vai acabar tem que ser igual à do B. E podemos somar aqui, sei lá, 10. E como queremos ele no seguimento e sabemos que esta reta é horizontal, vai ser igual ao Y do B na segunda coordenada. Lá está um bocadinho a mais. Um bocadinho a mais. E agora temos que fazer aqui uma perpendicular. Existe uma função chamada perpendicular, que é a perp. Já agora tenho que lhe chamar aqui um nome. Pode ser a perpendicular. Perpendicular 1. Ou perpendicular. Vou fazer perpendicular a B. Para saber que é perpendicular à reta AB. Isto é uma reta que a função chama-se perp. À espera de saber a que linha é que vamos fazer perpendicular, por que ponto é que passa
e tal como a paralela vai ser centrado no ponto por onde passa e vai ter um comprimento já base que eles dizem que é 10. Portanto, nós queremos a perpendicular a L, a B, queremos que passe pelo C e vamos ver se 10 chega. É, querem um bocadinho mais. 12, 8, 13. 13 chega. Neste caso, sabemos, se quisermos fazer, fazemos o ponto médio. Já sabemos que se fizermos o ponto médio à bruta em coordenadas, já não vai servir quando for mudado. Portanto, ponto médio, depois vamos ter que podemos ajustar isto. Perpendicular, depois de ter a perpendicular, vamos precisar, mas sabemos aqui, precisamos deste ponto. Então, vamos ter que fazer a interseção. Podemos chamar este ponto, como é o primeiro que vamos fazer, o D. O D vai ser o ponto de interseção. Já vai aqui letras a mais. Já não sei como é que escreve intersect. Intersect. É isso. Interseção entre o extra 1 e o perp AB. E está aqui um D escondido aqui debaixo do que está escrito aqui por extra. Aqui o D. Como é que marcamos a altura? A altura é a distância de C a D. E neste caso era 6. Como fomos nós que marcámos, sabemos que era 6. Está certo? Sim. Portanto, significa que nós aqui, como sabemos que marcamos na perpendicular, se nós não mexermos no nosso 6, nós sabemos que o ponto médio, mesmo que andemos a mexer isto um bocadinho para o lado, nós sabemos que o nosso ponto médio vai ter coordenadas. O x do D mais 3 e o x do D é igual e o y do D é mais 3 do ponto médio. Então quer dizer que a gente pode chegar aqui onde está C e pomos que é igual ao x, o x é igual ao x do D, não esquecer do C, temos que fazer baseado em C, D ainda não tínhamos, e sabemos que vai ser igual, a segunda coordenada vai ser igual ao y do C. Se virmos nesta altura, ele está a fazer exatamente o mesmo, centrado naquele ponto ali. Vou puxar isto para baixo para a gente ver. Vou puxar o A para o A está ali, vamos descê-lo aqui para 0. O boneco descer todo. Certo. A distância não veio, mas é só falta de vontade. Se a gente cagar aqui no play, ele faz a distância certa. Quando a gente muda, às vezes ele não leva tudo. Mas o que nós estamos a ver aqui é que estamos a fazer perpendicular. Isto é exatamente o mesmo que estava antes. Em vez de C, substituímos pelas duas coordenadas x de C e y de C. Mas como sabemos que o ponto médio vai estar 3 abaixo, podemos pegar aqui ao y do C e tirar 3. E então ele já está a fazer, ele até escreveu aqui a meio, ele já está a fazer, e se virmos, o que sobra para cima e para baixo é o mesmo. Significa que eu chego aqui ao 13, se puder 6.5 era metade, ele já está com muito melhor aspecto, já só está a fazer aqui um bocadinho para cima, um bocadinho para baixo. Quer dizer que se nós brincarmos aqui ao zoom, vamos aqui pegar aqui nesta distância e começamos a passar isto aqui para 2, com bolas isto vai desaparecer. Como é interseção, nós sabemos
o D só vai aparecer se esta reta tocar. Por exemplo, se eu puser isto em 5.5, já viu, o D não aparece. Está a ver? Sim, sim. O D não aparece. A medida certa que nós metermos aqui, quando aparecer o D, quer dizer que temos a medida certa. 5.8, 5.9, ainda não aparece. 6. 6 apareceu. Portanto, a melhor medida para a gente meter aqui é 6. 6 chega. Não fica com sobras para cima e para baixo, portanto, não estamos a fazer muita trafolhice. Esta reta perpendicular pode desaparecer, o nome, já não precisamos dele. E fica ali marcada a medida certa. Agora, vem o mais complicado. Aqui o puxar aqui para este lado, que é perpendicular ao segmento BC. Portanto, temos que começar por um extra. Vamos ter que fazer aqui um extrazinho. Deixa lá, vou ter aqui umas linhas. Vamos ter que fazer um extra. Vai aqui para este lado. Um extra que vai aqui para este lado. Pode ser o extra 2. Que vamos chegar. Vai ligar o B a um bocadinho qualquer que vem aqui para este lado. Nós sabemos que este ângulo aqui é 45 graus. Então podemos fazer aqui uma técnica com sabendo que é 45 graus. Sabemos que vamos ligar a B. Portanto, isto vai ser igual ao x do B. Como vem para trás e é relativamente ao 45, portanto isto é o igual ao x do B menos vamos fazer 5 vezes o seno de 45. Tenho medo de ser das maiúsculas, seno de 45. E depois o y também vai ser menos, y do B menos 5 vezes o cosseno. Está certo? Ele está a fazer ali o que nós queríamos, está a fazer baseado em ângulo. Nós sabemos que ele está a seguir, porque aqui estava um ângulo de 135 graus, aqui vai ser 45 e vamos puxar até onde quisermos. Pus aqui 5, vou pôr 15, é só para disparar. Tem que ser igual para os dois. Pronto, já está. Portanto, já temos aqui, ele quando a gente carregar aqui no play, ele chega ali e faz só o seguimento, certo? Tal como eles fariam, eles não fariam a linha toda a começar de C em B, só iam esticar o que tivesse aqui em B. Já ajustamos depois este 15, não precisamos de tanto. Portanto, fizemos o nó, tal como na primeira fizemos o extra. Vamos agora fazer a perpendicular. A perpendicular ao, agora é BC. Postos os nomes mais complicados porque é mais fácil de eu perceber o que é que eu estou a fazer. Agora sei que não vou fazer a perpendicular é ao BC. Sei que faço a perpendicular baseado, agora quero o A. O A e o A. Isto depois já faço habilidades. 6. Vamos a ver que é curto. 16 já lá chega. Portanto, fizemos a perpendicular. Agora vamos à procura do ponto de interseção. Pode ser o E. Ponto de interseção entre o extra 2 e a perpendicular
chamei-lhe BC. E depois, se quiséssemos, víamos a distância. E era a distância de E a A. Certo? E está ali a distância. No vídeo eu liguei aqui o 3D e depois puxei aqui a folha assim. Que é rodamos aqui o lado para ficar ao nível dos nossos olhos e estamos a ver este na perpendicular. Aproveitei a rotação que o programa deixa fazer. Quando chego aqui a este lado, ao rodar, alinhei este aos olhos e mostrei a perpendicular já feita. Mas roda com o rato, não é? Sim, com o rato. É só ligar aqui o 3D e depois é só pegar aqui com o rato e a gente é só... Roda para um lado, roda para o outro. Carregarmos aqui na casinha, ou dá a volta disto tudo, volta ao original, carregamos no 2D, voltamos ao que tínhamos. Portanto, já vimos que temos aqui isto para ajustar o ponto médio. Podemos fazer o mesmo que fizemos aqui para descobrir o que puxamos para aqui. Primeiro, podemos ajustar aqui esta distância. O extra já vimos que 15 talvez seja muito, ou 10. 10 não é mau. A gente nunca pode fazer a distância exata, porque eles também não sabem qual é onde vai parar a reta. Portanto, podemos talvez pôr um 9, ou o boneco não ficar tão grande. Pronto. É um bocadinho e depois sobra um bocadinho, que eles também tinha que sobrar um bocadinho, senão nós sabemos onde é que acaba, mas quando se está a construir não se sabe onde é que acaba. Aqui a perpendicular, mesma coisa, podemos arranjar aqui o ponto médio. Sabemos neste momento que a distância é 7.1. Se a distância é 7.1, significa que metade de 7.1 é 3,55. Se é 3,55, conseguimos saber qual é o ponto que está a meio entre este e este. Porquê? Porque sabemos este ângulo. Este ângulo é 45 graus. Então conseguimos, baseado em A, dizemos que XA mais 3,55 vezes o seno de 45 e sabemos o X andou para a direita, o Y desceu, portanto o Y vai ser menos 3,45 cosseno. Ele agora já está a fazer centrado. Visto que é 7.1, significa que se eu exatamente colocar aqui 7.1 na distância entre um e o outro, ele fica perfeito. Viu como é que conseguimos descobrir o ponto médio logo? Com trigonometria. Com trigonometria sabíamos o ângulo, descobrimos exatamente o ponto médio, sabíamos que a distância era 7.1, então com o ângulo somamos, vamos à procura do ponto médio baseado no ângulo. Então conseguimos descobrir e temos aqui exatamente o valor que precisávamos, porque já sabíamos a distância, que era 7.1. Portanto, sabemos que se estivermos a meio, marcarmos 7.1, 3.55 para cima, 3.55 para baixo, ele vai ficar perfeito ali a meio. Temos o ponto de interseção, podemos chegar aqui ao PURP
E adeus. E já temos duas perfeitinhas, sem aqueles canhões que eu no início tive que andar a perceber como é que ia fazer isto, porque isto não foi fácil para mim no início, porque não há nada que ensine como é que isto se faz. E não é fácil para ninguém. Eu tive que fazer isto tudo de cabeça e andar à procura, como é que fazia, depois pensei com ângulos, depois pensei com vetores. Pronto, digamos que não foi fácil. Portanto, agora temos a perpendicular, vamos fazer a perpendicular que falsa, já não precisamos de extras, porque a perpendicular vai ficar dentro, portanto vamos direto para a perpendicular, depois marcamos o ponto de intersecção e depois marcamos a distância entre os pontos. Agora vai ser a perpendicular agora vai ser a CA, vai ser a perpendicular à linha CA, o ponto vai ser uma coisa totalmente diferente, vamos pensar como é que isto vai ser. Portanto, vamos fazer a perpendicular baseada em B, portanto vai ser perpendicular baseada em B. Distância, ainda não sei, 7.1, não sei, vou pôr 8, não tenho certeza se ele interseta. O ponto vai se chamar F, vai ser a interseção, já não preciso fazer extra 2, portanto vai ser a interseção à linha CA. Ele está a dizer que o erro está ali a dizer no início, não é por a instrução estar errada, é porque ele não existe nenhuma interseção entre o LCA e a perpendicular, porque o LCA e a perpendicular BC ainda está aqui. Portanto, se isto mudarmos agora para perpendicular CA, já existe um ponto de interseção. Agora a distância será a distância entre F e B, 3.5. Este ângulo, já não sabemos. Este ângulo, temos que usar trigonometria para descobrir este ângulo. Este ângulo aqui. Este ângulo para baixo. Este ângulo aqui. Para descobrir este ângulo, eu costumava usar aqui tentava que ele me dissesse qual era o ângulo aqui para baixo. E então preciso de saber este ângulo, com aquele ângulo ali. Preciso saber, porque ele na vertical, preciso saber quanto é que eu vou somar. Eu sei que se é 3.5, isto vai ter que ser metade. Metade de 3.5 é 1,75. Então tinha que saber este ângulo. A única maneira de saber este ângulo é tentar descobrir graficamente, porque o programa não diz nada, não ajuda nessas coisas. Então tenho que fazer um ângulo, tive que fazer um ângulo. Usei a função findAngle e fui tentar descobrir o ângulo que esta reta que está aqui, que a reta AC faz com horizontal. Isto não existe uma maneira de definir uma reta horizontal, então tenho que desenhar uma reta horizontal. Então o que eu fiz foi, faço a linha AC e agora vou definir uma linha que seja horizontal. Neste caso,
não consigo desenhar nada que seja ali. Portanto, o que eu preciso é uma linha. O que eu preciso é uma linha auxiliar. Vou à procura do ângulo. Isto é para resolver o problema. Eu preciso de uma linha auxiliar. Vou ter que fazer uma linha auxiliar que passe uma linha que passe em F e preciso de uma horizontal que passe em F. Então a maneira mais fácil é manter o mesmo x de F, somar 10 e manter o mesmo y de F. Então fiz uma linha ali, aquela linha auxiliar, é a linha auxiliar que eu vou usar para depois aqui em baixo tentar fazer o ângulo entre um e o outro. Tentar descobrir o ângulo entre o LAC e a linha auxiliar. Por alguma razão, ele agora não a quer fazer. Posso pôr o F, qual é o problema? O LAC, o que é que eu escrevi? Ah, não é LAC, está bem, disparate, pus LCA. Está certo? Ele vai escrever ali que foi um 159,4. Ele está a escrever o grande. Está bem. Não percebo como é que vou trocar isto. 159,4. Então ele diz que este ângulo é 159,4, significa que ali temos 79, temos 21,6. Significa que nós precisamos andar para a frente ou para baixo, e com trigonometria conseguimos saber que vamos trabalhar com 69,4, porque temos aqui 159,4, o ângulo que nós queremos que ele deixa é 69,4. Então significa que nós pusermos aqui, depois de alguma trigonometria, se pusermos aqui, como ele vai andar relativamente ao V, vai andar para a esquerda, então menos 1,75 vezes o cosseno de 69,4 e o y do B mais 1,75 vezes o seno de 69,4. Então, se vermos, ele já está ali a meio e sabemos que a distância deu 3,5. Então, significa que se eu escrever aqui 3,5, ele diz que não chega lá. Portanto, significa que vamos ter que pôr aqui 3,55. Já chega? Já chega. Ele está ali centrado, está centrado. Já deixa de haver os excessos para cima e para baixo. Já não precisamos de linha auxiliar, já não precisamos saber ângulo, Isto foi só para ajudar a resolver. Perpendicular CA, não precisamos. Está certo? E assim conseguimos fazer as três distâncias. As três distâncias que eram precisas para o
para resolver isto. Sem excessos, com os pontos certos, sem paralelas e perpendiculares gigantescos. Temos é que descobrir estes ângulos. Estes ângulos aqui. Este ângulo era o único complicado porque já não era nada parametrizado. Tivemos de descobrir que este ângulo aqui era 69,4. Então deu um bocadinho mais trabalho. Pronto, acho que esquecemos de alguma coisa. Acho que não. Os pontos, eu às vezes faço muito para mostrar que estamos a fazer a perpendicular, porque aparece aqui um compasso. Já agora gravo. A seguir a fazer a perpendicular, costumo fazer muito mostrar o ângulo. Para eles perceberem que aqui havia aqui um ângulo. Faço a perpendicular, faço o ponto. Onde é que eu faço isto? Pode ser. Ao fazer a perpendicular, mostro qual era o ângulo. Diga ele, find angle. Diga ele para me dizer qual era o ângulo perpendicular a B, para mostrar no ecrã o ângulo entre o perpendicular A1, AB e o extra. E um bocadinho de extra. Diga ele para mostrar ali. Então aparece ali 90 graus. Que é quando a gente faz, quando aparece o transferidor e não sei o quê, e eu digo a ele para colocar isto sempre, que é quando faz a seguir a fazer uma perpendicular, é como por exemplo no início do exercício, diga a ele para fazer aqui vou fazer perpendicular BC com o extra 2 e ele marca ali o ângulo para a gente perceber o que é que ele está a fazer. Vou ter aqui uma cor diferente para perceber. Aqui os 90. Isto depois já mudamos os ângulos. Quando faz aqui a perpendicular, diga ele, pode dizer a perpendicular entre o CA, não há extra 2, agora há o LCA. Diga ele para marcar os ângulos. Está certo? Ele, quando ele faz a perpendicular, mostrar o ângulo. E normalmente quando começo os exercícios de triângulo obtusângulo, costumo fazer aqui LCA, costumo fazer aqui para ele mostrar o ângulo, costumo dizer para ele fazer o ângulo, find angle, costumo dizer a ele para marcar o ângulo, para se perceber, para não haver dúvida que era um ângulo LAB com o L BC, espera minúsculo, L BC, e depois os meus ângulos costumam ter todos a mesma cor. Costumo ter uma cor para cada coisa, para não... Quando consigo, as distâncias ponho uma cor, isto depois para ser coerente, isto depois ponho as distâncias. A distância eu gosto muito de fazer o rosa, mas isto tem dias, rosas, tudo com a mesma cor, perpendiculares, pode ser tudo com a mesma cor também, estas perpendiculares. Podemos fazer isto, sei lá. Eu gosto de cores contrastantes, então não há muitas que eu uso, apesar de serem estas todas, não há muitas cores que eu uso, porque eu gosto de cores que seja fácil perceber a diferença.
Então uso muito este verde, este laranja, o preto, o azul, o rosa e depois estas aqui só para pinturas. E uso o cinzento para quando é linhas guia. Exemplo, este extra que fiz aqui, os dois extras costumo colocar a cinzento. Os extras costumo colocar uma cor diferente dos lados originais. Os pontos tem dias. Às vezes ponho no início punha tudo igual ao enunciado, depois comecei a colocar, a mudar as coisas. Isto, ainda não tenho um modelo certo, mas para lá caminho. Normalmente uso muito o preto nos polígonos finais. Os pontos finais, aqui não há pontos finais, isto é só pontos auxiliares. Então podemos criar uma cor. Eu costumo criar uma cor para o base, é tipo enunciado, tudo na mesma cor, e depois os pontos que vão aparecendo vou colocando de outra cor. Por exemplo, aqui os nossos pontos auxiliares foram o D, o E e o F. Portanto, eu pegaria no D e marcaria a preto, por exemplo. Nota-se bem a diferença. O D, o E e o F. Como os pontos auxiliares. Pois isto não vale a pena estarmos a mudar cores a meio porque depois vamos fazer. Temos que ver o que é que. Ou já sabemos bem o que é que vamos fazer, mas é mais fácil trocar as cores todas de uma vez do que mudar a velocidade disto para o máximo. Não apaguei as linhas. Esticar esta, marcar a altura. Esticar esta. Tal. Está muito trabalho. É? Está muito trabalho por trás. O que é isto? Não, a gente olha para aqui e vê a construção, parece que é assim rápido, mas tem muito trabalho atrás da construção. Pensava que era mais rápido. Sim, tem muito trabalho atrás disto, está muito trabalho aqui. Tem algo. Tem que se fazer trigonometria e então tem que se ter cuidado. Uhum. Já fiz isto, já andei muito tempo ali à procura do ângulo. Muitas vezes à procura do ângulo. E já ando a ver se descubro assim um programazinho que consiga automaticamente colocar as coordenadas tipo AC. Agora, como não precisei tanto, deixei de fazer, mas estava a pensar em desenhar um programa que eu pusesse o A e o C e automaticamente ele dissesse-me um ângulo. Porque eu preciso saber, porque em nenhuma altura ele nos diz qual é a coordenada do B e a coordenada do F, porque se a gente de alguma maneira conseguisse saber as coordenadas deles, a gente chegava ao fim e dizia, podíamos batata e dizíamos, mas ele nunca nos diz quais são as coordenadas do B e do F. Do B, por acaso, neste caso conseguimos. Nós quisermos, podíamos ter feito trafolhice e dizíamos que era o ponto médio entre este e este. Mas o F só sabemos depois, e mesmo olhando neste caso aqui para o F, Não conseguimos. o F, mesmo que a gente dissesse, não ia ser exato. E depois, se nós ao colocarmos o ângulo a marcar 90, não podemos fazer batatas. Porque se fazemos batatas, o 90 deixa de dar 90. Deixa de fazer a ligação. Mais os LACs. Há coisas que a gente percebe que podíamos esconder, mas dá jeito para quando estamos a fazer a construção. A esta altura já não precisamos saber a linha, porque já acabamos a construção. Mas dá jeito durante saber os nomes todos, porque para saber o que é que vamos interceptar, o que é que não vamos interceptar.
já expliquei antes. Podemos, depois agora mudamos os pontos, depois de chegar à construção final, pegamos nisto tudo. E o A temos que afastá-lo dali. Já sabemos que vai medir a distância ali, então temos que puxar para cima. Um pouquinho para trás. Desligar a grelha. O A. O B. O C. A construção geométrica dá mais trabalho do que parece. E eles... A gente também tem que perceber que isto se calhar faz com que não seja tão fácil para eles às vezes decorar, porque há aqui muita coisa que estamos a fazer ao mesmo tempo. Há muitos conteúdos atrás disso. Há aqui muita coisa que estamos a fazer ao mesmo tempo. Eles têm que perceber a lógica, não perceber não decorar, porque quando eles não percebem a lógica, isto parece uma coisa muito grande. Quando eles não perceberem a lógica disto, vai melhor. Deixei aqui a dizer extra 2. Isto depois vem... Quando estamos a verificar isto em passo final, em passos, muita coisa se para, volta-se atrás, está no sítio errado, está um em cima do outro. Isto para ficar no fim, a gente parece, ainda falta uma data de passos, ainda falta mexer os ângulos, ainda falta o 135, deixá-lo de uma maneira que não entre em conflito com nada. 90 um bocadinho mais para cima, o F ali para cima, para deixar isto tudo certinho. Depois, como fizemos isto baseado nas coordenadas, o que é que vamos fazer? Queremos deixar isto centrado, pegamos agora no A, vemos que o nosso boneco, se a gente cagar aqui na inicial, vemos que o nosso boneco está um bocadinho descido, significa que pegamos o nosso boneco, pegamos na construção toda e vamos subi-la. As distâncias estão ali com cara de parvas, mas elas subiram também. As distâncias não acompanham a mudança sem ser corrida. Se eu carregar aqui no play e depois no stop, ela já aparece no sítio certo. Portanto, aqui já podemos centrá-la, está centrado aqui no 5, parece ter a mesma distância para cima, a mesma distância para baixo, assim estaria melhor. Assim já estaria um bocadito mais arrumadinho. Ficou alguma dúvida? Da minha parte não, vou tentar fazer isto daí. Tentar fazer estas duas. E acabar os outros que comecei, que faltam os últimos retoques e aquelas coisinhas. Vou publicando agora os vídeos, ainda tenho mais umas coisas. Tenho para aí uns 10 para fazer vídeos, tenho para aí uns 10 fecheiros feitos. Tenho para aí... E vou tentando acompanhar o Renato. Então, pera.